Bom, a gente vai falar sobre a administração de medicamentos por sonda nasointeral e GTT. Bom, sempre que eu tiver medicação por sonda nasointeral, eu preciso fazer uma avaliação da sonda se ela está alocada. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar uma seringa com ar, eu vou aspirar 5 ml de ar na seringa, vou colocar o esteto e vou colocar o diafragma do esteto 2 dedos abaixo da região umbilical e vou injetar. O som tem que ser um som de borbulha, tá? Borbulhou, fez o som de borbulha, sinal que está alocado. Nós vamos macerar as medicações no macerador. Esse aqui é o macerador. Então, independente se é sonda nasointeral e se é GTT, toda vez que eu for administrar, eu vou macerar nesse macerador. Sempre, gente, vai ser uma medicação por vez. Então, eu vou pegar um copinho ou vários copinhos, vai depender de quantas medicações eu tiver. Então, vamos supor que eu tenho 3 medicações. Macero a medicação aqui, coloco um pouco de água filtrada, vou homogeneizar e ponho dentro do copinho. Lavo por conta do resíduo da outra medicação, macero o outro comprimido, coloco água filtrada, vou homogeneizar e coloco em outro copinho. No ato de medicar, seja sonda nasointeral ou seja gastrostomia, primeiro eu lavo a via com água por conta do resíduo da dieta, faço uma medicação, lavo com água, faço a segunda medicação, lavo com água e faço a terceira medicação e por fim lavo com água. Sempre vou fazer uma medicação por vez e sempre no intervalo de uma medicação a outra, eu vou lavar essa via, tá? Então, quais os cuidados aqui com a sonda nasointeral? Então, eu já tinha falado, né, do teste da ausculta. Então, a gente vai fazer um teste da ausculta para realizar, para ver se ela está alocada. A gente vai ter que fazer uma verificação se ela não está solta aqui, a fixação. O paciente tem que receber essa dieta sempre decúbito elevado, 45 graus. Sempre vai lavar a sonda, seja gastrostomia ou seja sonda nasointeral, com água filtrada. Sempre tem que ser água filtrada. A temperatura da dieta é em temperatura ambiente, então sempre tem que verificar a temperatura da dieta. Então, geralmente, o pessoal da nutrição manda a dieta já em temperatura ambiente. Eles tiram a dieta da geladeira 1 hora antes e coloca no frasco para entregar para nós. E aí, na hora que chega no setor, a gente vai instalar. O paciente tem que ficar em decúbito 45 graus por conta de broncoaspiração. E sempre, gente, diluir a medicação uma por vez. Então, se ele tem 4 medicações, vou diluir uma por vez em 4 copinhos, administro uma, lavo a via, administro a segunda, lavo a via, assim sucessivamente, tá? Sempre utilizando o macerador. Em administração de medicação por sonda, seja ela sonda nasointeral ou GTT, eu não uso agulha. Eu só uso a seringa para aspirar. Porque eu vou diluir ela no macerador e aí eu vou colocar a seringa aqui e vou aspirar, tá bom? Interações medicamentosas. Todo mundo sabe que existem as interações medicamentosas. Então, na verdade, quem tem essa responsabilidade de avaliar as interações medicamentosas é o farmacêutico. Óbvio que em hospitais de pequeno porte ou hospitais públicos é muito difícil ter esse tipo de cuidado em relação às medicações de terem interações. Mas vamos falar de hospital de grande porte, que tem acreditação, eles se preocupam muito com isso. Então, quando o médico prescreve e o enfermeiro apraza a prescrição, ou seja, coloca o horário,
essa prescrição vai para a farmácia. A farmácia vai avaliar essa prescrição e vai ver os horários e as medicações que estão ali no mesmo horário. Se for duas medicações no mesmo horário e elas têm interações, o farmacêutico vai ligar para o enfermeiro do setor e vai falar: ó, você aprazou duas medicações para 10 horas da manhã e essas duas medicações têm interação. Então a gente vai ter que colocar uma às 10 horas e a outra às 11 horas da manhã, tá? Então, tem hospitais que fazem isso, tá? Por conta da interação medicamentosa. E além da interação medicamentosa com medicamentos, existe a interação medicamentosa com o alimento. Então, os medicamentos não foram feitos para ser ingeridos com alimento. E algumas pessoas até dizem: ah, vamos tomar um copo de leite antes para proteger o estômago, ou tomar um remédio com leite. Os medicamentos, gente, os fármacos não foi feito para serem ingeridos com alimentos. O que pode fazer o paciente, ele está em jejum por muito tempo e de repente ele vai afetar aí a parte gástrica desse paciente, pode até dar úlceras gástricas. Então, aconselha-se o que? Ele se alimentar, né, proteger esse estômago e uma hora depois ele tomar o medicamento. Então, as interações pode ser tanto com outros medicamentos como alimentos. E o que é a interação medicamentosa? Essa interação ela pode, ao contato com outro medicamento ou com algum componente da alimentação, potencializar ou inibir aquele medicamento. Então, um exemplo, eu tenho dois antibióticos, coloquei os dois juntos para tomar às 10 horas da manhã. Só que um dos antibióticos inibe a função do outro. Ou seja, eu vou dar os dois antibióticos, mas só um vai fazer efeito. Ou eu vou dar os dois antibióticos e um dos antibióticos potencializa a função dele. Ou seja, na hora de eu administrar, aquele medicamento ele vai potencializar. Isso vai ser ruim para o meu fígado. Então imagina, todos os dias tomando no mesmo horário os dois antibióticos. Eu vou sobrecarregar o meu fígado, vou sobrecarregar o meu rim e posso até ter uma hepatite medicamentosa. Então, é muito grave, tá? Embora em alguns hospitais não terem tanta visão em relação às interações, tá? E aí a gente pega os hospitais de grande porte, Sírio-Libanês, Albert Einstein, São Camilo, eles visam a segurança do paciente. Então, quando se trata de interação medicamentosa, eles entram em contato muito com o farmacêutico e acata sempre as orientações dos farmacêuticos. Posso dar esses dois antibióticos no mesmo horário? Eu tenho que dar um intervalo de 1 hora? Esse analgésico pode ser feito com esse antibiótico? Então, o farmacêutico está ali para nos orientar. Então, ele está ali para ver essas questões. E as medicações ter interações com o alimento. Então, o nutricionista, junto com o farmacêutico, vai estar ali também vendo essas questões, para ver se há interação. Então, a gente, geralmente, no trabalho em geriatria, pacientes geriátricos, geralmente eles têm dificuldades de fazer de ingerir os medicamentos. Então, geralmente a gente acaba, né, infelizmente ali dando com algum alimento para ficar mais fácil, a gente macera esse comprimido e aí a gente vai dar com algum alimento, uma papinha. Então é interessante a gente falar sempre com o nutricionista e farmacêutico para ver se aquele fármaco, né, aquela medicação vai ter muita interação com aquele tipo de alimento. Aí eles podem nos ajudar.
A interação medicamentosa, gente, pode ser tanto via oral, como subcutânea, como EV, independe da via. O que depende é o quê? Os dois medicamentos associados no mesmo horário. Tem medicamentos que pode e tem medicamentos que não, tá? Aí aqui até falam, pensamos em danos, classificamos gravidades do efeito da interação medicamentosa como leve, grave ou moderada. Então a gente tem essas reações que pode ser leve, moderada ou grave. Né? Grave ao ponto de potencializar, e vamos supor que o paciente tem um ansiolítico ali e ele tomou um antibiótico e deu uma reação inversa do ansiolítico, teve uma potencialização maior, ou ele sedou demais, ou ele não fez efeito, o paciente continua ali, né, agitado. Então eu tenho que saber essas questões de interação. E quem pode nos ajudar sempre vai ser o farmacêutico. Relembrando, hospitais de grande porte, o próprio farmacêutico vai nos telefonar, vai entrar em contato com o enfermeiro e vai falar: olha, essa medicação aqui não pode ser administrada juntas. E ele sempre vai, né, realizar esse contato. Aí aqui fala assim: formas de evitar interações. Automedicação, então se automedicar, sempre ler a bula, né, isso falando de uma coisa em residência e perguntar ao médico se pode tomar as medicações juntas ali, né? Então, interação medicamentosa é importante, pode levar danos sérios ao paciente, então a gente precisa se atentar às medicações, sempre ter uma orientação do farmacêutico das interações medicamentosas, para saber se eu posso ou não administrar. A gente tem grandes problemas em relação à questão de mulheres tomando anticoncepcional, porque as ginecologistas não orientam, né, as mulheres, e tem mulheres que fazem uso de anticoncepcional e quando faz uso de antibiótico, dependendo do antibiótico, ele corta o efeito do anticoncepcional. E é onde as mulheres engravidam e fala: poxa, eu estava tomando anticoncepcional e engravidei, por que será? Então, por conta disso, houve uma interação medicamentosa e aí inibiu, né, o efeito do anticoncepcional. Então, toda vez que a mulher vai procurar uma unidade de saúde, o certo era o médico pegar e informar, né? Deixa eu fechar aqui. O médico informar. Deixa eu entrar aqui na matéria aqui de novo, peraí. Sair da matéria, peraí, gente. Então, sempre o médico deve informar sobre essas questões da interação medicamentosa. Então, na hora que você vai fazer uma avaliação com o médico, passar com o clínico, e ele te receitar um antibiótico, o certo, né, deveria ser perguntado pelo médico se você faz uso de anticoncepcional e ele mesmo avaliar se vai ter interação ou não e orientar: olha, esse antibiótico ele é forte, ele inibe alguns medicamentos, então se você faz uso de anticoncepcional, eu aconselho você usar um outro método contraceptivo, né, no caso preservativo nesse momento, porque ele vai cortar o efeito. Então veja com a sua ginecologista o que é melhor, se é você parar nesse momento e voltar depois, retomar o anticoncepcional, se existe outro que você possa substituir que não tem interação com essa medicação. Então, certo, gente, era sempre orientar, tá? Mas nem sempre isso acontece, infelizmente. Então, interação medicamentosa é isso. São duas medicações que, sendo administradas juntas, ela pode ser ou potencializada
ou inibida, ou fazer uma ação muito mais forte do que o esperado, ou fazer ação nenhuma. Além das interações com os medicamentos, tem as interações com o alimento. Então, na hora que eu vou tomar um comprimido com o alimento, aquele alimento vai potencializar ou vai inibir por conta de N fatores, né, dentro do meu estômago, com a diluição desse medicamento com a interação com aquele alimento. Então, isso pode potencializar ou inibir. Então, o certo é tomar o medicamento com água, sempre tomar o medicamento 1 hora depois que você se alimentou, né? Exceto aqueles medicamentos em jejum, porque tem que ser em jejum mesmo. Então, se é medicamentos que na bula ou o médico orienta que é em jejum, porque tem medicamentos que tem que ser em jejum. Um deles é o omeprazol e o outro é o Synthroid, que é o medicamento da tireoide, enfim. Eles têm que ser em jejum, tá? Então, tem que ser jejum total. Então, eu não posso comer para depois administrar. Então, sempre se atentar a isso, leiam a bula. Se vocês estiverem numa unidade de saúde, perguntem para o farmacêutico, tá? Para que o paciente tome a medicação aí de uma forma correta, tá bom? Vai ter um plantão de dúvidas. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida em relação a essa parte aqui, gente, aí vocês colocam lá para mim, tá bom? Aqui está o questionário para vocês fazerem. E hoje eu vou colocar a correção do questionário, tá bom?